Olá, aluno! Olá, aluna! Tudo bom com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Aqui é o professor Alfredo, de Ensino Religioso, da Escola Barão da Rifaina, e hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos. Semana 2, do PET de volume 3. Unidade temática: Manifestações culturais e religiosas. Objeto do conhecimento: Místicas e espiritualidades. Na habilidade, vamos reconhecer que o ser humano, através das palavras, gestos, símbolos, músicas, se expressa, comunica e respeita as práticas de comunicação com as divindades em distintas manifestações e tradições religiosas. O nosso tema de hoje: Comunicação com divindades, parte 2. Na nossa última aula, nós lemos um texto sobre as formas que os seres humanos utilizam para fazer o contato, com o sobrenatural de acordo com a sua religião. Hoje vamos fazer as atividades que ajudam a reconhecer a presença dessas práticas em nosso cotidiano. Número 1. Você sabe o que é um oratório? No Brasil, os primeiros oratórios chegaram com os portugueses em suas caravelas. Seu uso era devocional e litúrgico, pois eram usados em orações individuais, bem como rituais católicos como casamentos, batizados, novenas e outros eventos. Nas casas, era comum que as famílias tivessem algum oratório, ora nas alcovas, ora nas salas ou salões. Era onde as pessoas faziam suas orações de agradecimento ou pedidos em uma relação pessoal com o divino, ou o santo de sua devoção. Nas grandes fazendas havia quase sempre uma ermida, capela ou oratório onde se realizavam cerimônias e rituais católicos, já que o isolamento pela distância dificultava a participação naquelas que eram realizadas nas capelas dos distritos ou na matriz de sua freguesia. Para aqueles que viajavam longas distâncias, eram usados oratórios itinerantes de viagem ou de algibeira. Assim eram chamados os oratórios produzidos em forma de caixa, para proteger de perigo de danos e perdas imagens dos santos. Então, olha esse oratório aí que está na página 185 para vocês verem. E para os alunos do EJA, esse oratório aí eu disponibilizei a foto junto, da questão. Então, observem como que era o oratório da época. Considerando o texto que você acabou de ler e o que você já estudou sobre formas que as religiões utilizavam para ter contato com seus deuses, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Vamos lá. Primeira. O oratório contém imagens de santos católicos, por isso sua presença pode ser considerada um símbolo que aproxima o religioso de Deus ou de seu santo de devoção. Esse aqui sim, né? Segunda. Os símbolos religiosos são a única forma utilizada pelas religiões para buscar contato com seus deuses. Não é a única forma de fazer contato. Você tem outras formas de fazer contato. Por meio da reza, por meio do pensamento, por meio de outros rituais que não dependem de um símbolo religioso. Então essa daqui é falsa. A terceira. A música, as palavras, os gestos e os símbolos são elementos que podem estar presentes nas tradições religiosas, como forma de comunicação entre o ser humano e seus deuses. Então, sim, são elementos que podem estar presentes nas tradições religiosas e é uma forma de comunicação, então essa daqui é verdadeira. A quarta. Se uma música é sagrada para uma religião, ela pode ser utilizada por qualquer outro grupo religioso em seu culto? Olha, se o outro grupo religioso quiser utilizar essa música sagrada já conhecida, ele pode utilizar, Só que geralmente isso não é comum, mas pode acontecer. A presença dos oratórios no Brasil se deve à influência do cristianismo católico, pois esta era a religião dos colonizadores portugueses. Verdadeira. Os oratórios eram importantes nas práticas religiosas durante o período colonial. Sim, a gente viu a importância dele nesse textinho. Os oratórios atrapalhavam a prática religiosa da população, pois impediam que eles fossem prestar seu culto em Deus em uma igreja. Não, os oratórios eram para tentar aproximar, de certa forma, para quem estava a longa distância da cidade, para poder ir numa igreja matriz. Número 2. Veja a manchete a seguir.
Acenda sua vela virtual para Nossa Senhora de Aparecida. Saiba como enviar suas intenções mesmo à distância na semana da padroeira. Então, acender uma vela é uma tradição comum, inclusive no cristianismo católico. Normalmente ela é realizada em momentos de súplica ou de agradecimento, como uma forma de aproximar mais o fiel de Deus ou do santo de sua devoção. Nessa manchete, né, a gente viu uma releitura tecnológica. Por quê? Por causa da pandemia. Como é que você vai se deslocar a igrejas, a templos religiosos? Ficou mais difícil. Então, passou, né, a acender essa vela virtual para fazer uma oração através da internet. Ou seja, a internet se aproximou da religiosidade. Letra A. Na sua opinião pessoal, a releitura tecnológica tem o mesmo valor que o cumprimento da tradição religiosa? Por quê? Então, será que essa forma virtual, ela ajuda? Ela é satisfatória do seu ponto de vista, aluno? Ela é satisfatória ou não? Então você vai justificar a opinião pessoal. Letra B. Atualmente, devido à pandemia da Covid, recomenda-se que as pessoas evitem grandes deslocamentos e aglomerações. Como essa recomendação afeta os cultos religiosos? Né? Se está difícil, se é limitado ou se é proibido um culto religioso pela doença, pela pandemia, como que você acha que essa determinação afeta o religioso? Na letra C. Na atividade anterior, lemos um texto sobre o oratório. O que a história desse objeto tem em comum com as releituras tecnológicas de práticas religiosas que estamos vendo hoje em dia, né? Então, a gente viu a questão do oratório, né, que ele era levado para as pessoas que não podiam se deslocar. Hoje a gente está vendo essa releitura tecnológica que ela está tentando aproximar as pessoas que não podem ir, né? Por mais que estejam próximas, elas não podem ir pela doença. Então, olha que interessante, né? Parece que é uma releitura, né? Algo novo sobre aquilo. Letra D. Atualmente, a tecnologia está presente também nas tradições religiosas. Há, porém, alguns limites para a sua utilização. Pense e cite exemplos de duas tradições religiosas que não podem ser exercidas por meios tecnológicos. Então, tem algumas religiões que são mais fechadas, que são feitas de forma mais individual, ou religiões que você não fica expressando muito a forma como ela acontece. Existem religiões que são, como é que eu vou dizer, são fechadas, né? As pessoas, elas são meio que secretas. Então, esses são tipos de religiões que é difícil você manter ela por meio tecnológico. Número 3. Releia a letra da música a seguir. Se eu quiser falar com Deus. Então aqui fala, né, que a pessoa tem que se calar, que ela tem que apagar a luz, que fala da questão aqui dos desejos, dos receios, tem que esquecer de data, tem que perder a conta, tem que ter mãos vazias. Então isso daqui é uma leitura, né, de uma música do Gilberto Gil. Aí temos as alternativas aqui para responder. Letra A. A música descreve uma série de atitudes tomadas por uma pessoa que deseja falar com Deus. Essa atitude se aproxima mais da alegria ou da tristeza? Justifique sua resposta. Então, de acordo com essa música, qual que é a opinião de vocês? Ela está se aproximando da alegria ou da tristeza, do jeito que ele está falando ali? Tem que apagar a luz, tem que renunciar, tem que perder a conta, tem que ter a mão vazia, tem que ter a alma e o corpo nus. Então, aqui, isso daqui remete à alegria ou tristeza? Sua opinião aí. Letra B. Essa letra de música descreve atitudes de uma pessoa que acredita que o silêncio, a solidão e a tristeza são necessários para falar com Deus. Isso é válido em todas as religiões? Por quê? Né? Então, será que toda religião ela tem que ter silêncio, solidão, tristeza para falar com Deus? Provavelmente não, né? Não é. Então você vai justificar ela aí. E letra C. Na sua opinião, praticar uma religião é motivo de alegria ou tristeza? Me explique aí. Então, assim eu finalizo a aula de hoje.